Olá, tudo bem? Eu sou André Freitas, sou engenheiro mecânico, trabalho há 20 anos com compras estratégicas focadas em redução de custo para pequenas e médias empresas. E a live de hoje eu trouxe um tema bem interessante relacionado a termos técnicos. Por que termos técnicos? Os termos técnicos normalmente eles deixam algumas vezes a própria pessoa que tem interesse em utilizá-los deixa um pouco confuso em relação à necessidade ou não de utilizá-los, né? E o tema é relacionado aí, será que os termos técnicos americanizados realmente vão trazer o resultado que você precisa de 20% de redução de custo para a sua pequena e média empresa? Será que existe a necessidade de você ter que entender por que os termos técnicos são feitos daquela maneira e se eles realmente vão trazer o benefício que você está esperando, entende? É uma normativa, é somente palavras que são americanizadas para que você utilize no seu negócio. Eu, de certa forma, algumas vezes até utilizo, mas eu acho que quanto mais você deixa simples o termo ou até como você vai utilizar ele, que é o mais importante, mais fácil fica para que você tenha a aplicabilidade dele na sua empresa, né? E tem uma frase que eu acho demais, né, do Einstein, pode ser que eu possa não traduzi-la de uma maneira tão clara, mas eu acho bem interessante o que ele passa, que ele diz mais ou menos assim: se você não consegue entender aquilo de uma maneira simples, é porque você não entendeu direito. Então, se você não consegue entender se você não consegue passar para a tua pessoa que você quer, que é de teu interesse para que ela faça a atividade, você não consegue passar como deve ser feito de uma maneira simples, você não entendeu. Você realmente não conseguiu assimilar a ideia da necessidade, a ideia do que deveria ser feito com aquilo, entende? Então eu trouxe algumas palavras bem específicas do dia a dia de compras estratégicas que normalmente muitos profissionais usam para um embelezamento, para uma situação, para dizer, olha, realmente eu entendo do negócio porque eu falo dessa maneira, eu falo com essa normativa inglesa, americana, olha como eu sei, e às vezes você, pequeno e médio empresário, você precisa de uma coisa mais clara, mais objetiva, e não nomes específicos em inglês do que uma coisa significa ou não que você vai aplicar na sua empresa, certo? Eu trouxe 5 para que ficasse um pouquinho mais claro para vocês do que eu estou falando. A primeira é Strategic Sourcing, né? A Strategic Sourcing é basicamente você desenvolver uma cadeia de suprimentos seus com melhor valor agregado, com melhor desenvolvimento relacionado a valores. Isso não quer dizer que você vai aplicar somente em preço, né? O Strategic Sourcing, né, seria estratégia de fornecimento. Poderia usar estratégia de fornecimento. Talvez Strategic Sourcing, vamos abrasileirar. Strategic Sourcing seria basicamente estratégia de fornecimento. Estratégia de fornecimento seria focada em melhores custos, mas não só os preços, como eu disse em outras aulas para vocês, mas focado também na logística, focado na melhor qualidade de entrega, na melhor qualidade do produto, né? No melhor ciclo financeiro, tudo envolvido isso para que traga a necessidade da redução de custo e que traga uma aplicabilidade um pouco mais factível para a empresa. Então, o Strategic Sourcing, que é a estratégia de fornecimento, ela deve ser focada de uma maneira que você não foque apenas em preço, mas foque em todos os outros atributos que estão inseridos no teu fornecimento, na tua cadeia de suprimentos, né? Isso envolve várias coisas, envolve vários atributos. Como eu disse para vocês, como pode ser a logística, existem muitas situações de que a estratégia de fornecimento, você quer ter um fornecedor que esteja perto de você para que você tenha uma velocidade de produção, dependendo da área que você está atuando, você precisa ter o fornecedor um pouco mais próximo, porque essa velocidade ela impacta no teu custo.
porque você vai ter mais velocidade para entregar para o teu cliente, isso vai impactar no seu custo, né, indiretamente ou diretamente. Então, existem várias situações ligadas à estratégia de fornecimento que impactam diretamente na tua estrutura de custo, na tua estrutura de abastecimento também. Então, isso é uma coisa que deve ser bem observada, deve ser bem alinhada, né? O Strategic Sourcing, a estratégia de fornecimento para os pequenos e médios empresários, às vezes, é focada só no preço. Como eu disse para vocês, não deve ser focado só no preço. Deve ser analisado outros atributos, deve ser verificado outras alternativas que possam trazer um benefício de custo para a sua empresa. Então, essa é uma denominação que eu acabei traduzindo para vocês, que eu acho interessante vocês verem que não é você vê um nome e acha que o nome é difícil, vai ser complicado, né? Muitos consultores, até coaches, eles usam essa denominação para mostrar que realmente eles têm controle do processo, né? E às vezes muitos têm, mas às vezes outros não têm, mas usam palavras mais americanizadas para causar impacto. Não tem necessidade para vocês. O importante para vocês é aplicar da melhor forma possível o processo para que ele traga resultado. Se ele vai ser em inglês ou em português, não interessa. Ele tem que ser aplicado de uma maneira que seja clara para você. E eu prefiro traduzir para você para que seja mais claro, para que você tenha mais segurança naquilo que você vai aplicar na sua empresa. Ok? Outra palavra que eu trouxe é o outsourcing, né? Que também pode ser que alguns de vocês não saibam o que é outsourcing. Outsourcing basicamente é quando você terceiriza alguns serviços que você realiza na sua empresa e você acaba terceirizando alguns serviços em função até de custo, em função de espaço, em função de estratégia de fornecimento. Existem N situações que você faz o outsourcing, que é basicamente terceirização de serviços. Tá? Mas é um nome bonito que eles usam o outsourcing para também causar aquele impacto que não tem necessidade. Eu estou explicando para vocês aqui o que se trata. Então, outsourcing seria terceirização de serviços. Quando é que você faz isso? Tem N situações que você faz terceirização de serviços também. Uma é quando você tem um custo muito alto para produzir internamente algum tipo de produto ou serviço na sua empresa. Esse produto ou serviço na sua empresa que você produz, ele pode estar ligado a uma estrutura interna toda de produção. Então, às vezes você tem necessidade ou você verifica que o custo-benefício em outro fornecedor ou esse custo-serviço fora da sua empresa, ele fica mais atrativo do que você fazer internamente. Por que isso pode acontecer? Eu vou dar um dos exemplos, porque tem N exemplos sobre isso. Pode ser que o custo de matéria-prima que você compra, ou o custo de serviço que você realiza para realizar esse tipo de atividade dentro da sua empresa, ela tenha um valor agregado muito significativo. Né? Você tem um gasto muito alto para fazer isso. E às vezes, se você terceiriza, existem alguns fornecedores, empresas que conseguem realizar com custo menor em função da demanda que eles têm ou em função até da capilaridade que eles têm do negócio deles também. Então, às vezes, existem situações que é interessante você analisar essa terceirização de serviços em função de custos também. Também tem relação à viabilidade também, às vezes, de geográfica também. Né? Você tem uma situação de terceirização de serviços, onde o serviço ele é realizado em outro local, mas você já aproveita a logística desse local para que você consiga destinar ele a um cliente final, entende? Então tem também às vezes uma necessidade disso também, geográfica também. Às vezes necessidade até mesmo de espaço, né? O cliente não tem espaço e ele teria que produzir mais, ele teria que realizar obras e teria que realizar outro tipo de aumento da empresa, extraria também bastante despesa
Então, para ele era interessante terceirizar até para buscar uma melhoria na sua condição na sua condição de produção. Então, eu dei alguns exemplos sobre o outsourcing, mas o outsourcing sempre ele é visto de uma maneira onde você consegue melhorar seus custos em função dos seus custos, condições comerciais, logística ou até mesmo qualidade também, né? Na situação atual que você está, em referência à situação atual que você está realizando isso dentro da sua empresa. É interessante você fazer isso. Eu sempre saliento que um outsourcing, terceirização de serviços, ele é muito melhor você fazer com um estudo adequado para isso, você verificar o custo-benefício disso, se realmente você vai te trazer um benefício em condições comerciais, se vai trazer um benefício em questão de melhoria, de desperdício. Então, você tem que analisar bem criteriosamente esse tipo de processo, que caso você realizar, ele tem que ser um processo que te traga uma redução de custo específica, né? É interessante falar que muitas terceirizações que eu observei em muitas empresas trouxeram mais de 20% de redução de custo, muito mais de 20%. Então, quando ela é estudada de uma forma significativa, de uma forma, como eu disse para vocês, organizada, ela traz uma redução de custo bem interessante. Então, é bom deixar isso no radar de vocês, caso vocês tenham uma necessidade que seja próxima, é interessante observar esse tipo de serviço, ok? A terceira que eu trouxe aqui para vocês foi Cost Breakdown. O Cost Breakdown, ele é interessante pelo seguinte, basicamente, o Cost Breakdown é basicamente a estrutura de preço do fornecedor, né? Você solicita o Cost Breakdown, a Automotiva usava muito isso, né? Por quê? Porque ela tinha a necessidade de saber que custos eram compostos em relação aos produtos fornecidos para a empresa. Então, muitas vezes era solicitado alguns fornecedores, tinham fornecedores que não entregavam em função de segurança de dados, tal, mas muitos deles entregavam o que poderia entregar sem afetar o sigilo, né, da produção deles. E lá você tinha uma ideia da composição da estrutura do produto que você estava comprando. Você começava a ter uma noção do que impactava no preço do produto, o que era forte, o que era importante na análise de custos e o que não era, né? Isso, o Cost Breakdown, que é a estrutura de custo do produto, ele basicamente te dá uma ideia de quais matérias-primas impactam diretamente no produto que você está comprando do teu fornecedor. Por que isso é importante? Isso é importante porque você consegue ter uma ideia de quais matérias-primas no mercado vão afetar o preço do teu fornecedor. Vamos supor, um produto que você compra, que ele seja de plástico, ele vai ter uma grande influência do petróleo. Então, se tiver um aumento no petróleo, então praticamente o preço do teu produto ele possa ter um aumento em função disso, né? Os fornecedores utilizam muito os aumentos, que eles chamam de pleito, com justificativas em relação ao aumento da matéria-prima no mercado. Então, se você entende mais ou menos como funciona a composição de custos da estrutura de produto do teu fornecedor, você consegue lidar um pouco melhor com as condições de negociação e com as condições de necessidade de aumento que eles propõem, né? Mas com isso você consegue observar como que vai se comportar cada tipo de material que está na estrutura de custos do teu fornecedor. E fica mais claro até para você ter uma negociação mais ativa. Por exemplo, se você vê que o petróleo, vamos supor, a gente estava falando sobre o plástico, a participação de plástico no produto dele é mínima e ele está solicitando um aumento que não condiz com a participação da matéria-prima da matéria-prima na estrutura do produto dele, você já consegue argumentar,
né? Você já consegue verificar que tem uma coisa errada, que não tá condizendo com o que realmente está sendo praticado no mercado. Você consegue analisar, opa, mas vamos supor, percentual muito pequeno do plástico que você está usando no produto, por que você está me pedindo um percentual maior no custo do produto total? Entende? Você consegue ter mais ferramenta para que você negocie e melhore a tua condição comercial, né? O cost breakdown ajuda muito para você conseguir reduzir mais de 20% de custo das suas compras. Ele te dá um norte para que você consiga até fazer alguns trabalhos de análise de estrutura de produto com a engenharia. Ou, se não for com a engenharia, com a pessoa que esteja ligada a esse tipo de conteúdo, né? Pode ser até o próprio proprietário, o próprio responsável, mas você entender o que você consegue mudar. Muitas vezes, na estrutura do produto, você consegue analisar itens que são bastante onerosos, né? Tem um valor bastante valor alto, né? na estrutura de produto, e você pode trocar esse produto por um valor de um produto menor sem afetar a qualidade, é claro. Então é interessante analisar a estrutura de produto da matéria-prima, né? Para que você tenha mais subsídios para poder negociar e até alterar para melhorar o seu custo e sua compra estratégica, né? Os pequenos e médios empresários normalmente, grande parte não tem como é que se diz, essa rotina de solicitar a estrutura de custo do seu fornecedor, ou alguns até a estrutura de custo ela é um pouco mais complexa, mas ela deve ser de certa forma solicitada, ou se você não tem, ou se não for solicitada, ela deve ser de certa forma desenhada para que você entenda um pouco sobre aquilo que você está comprando. Talvez o fornecedor não te informe a informação total, mas você consegue ter alguns nuances que você consegue montar essa estratégia, você consegue montar essa estrutura para que você tenha mais visibilidade daquilo que você está comprando e para que você possa negociar de uma maneira melhor, ok? Outro que eu trouxe que também é interessante é lead time. O lead time ele é uma palavra que usam bastante, ele é muito ligado ao trâmite, né, do fornecedor até a entrega dele no cliente. Então eu sou da área de compras, faço a compra no fornecedor, e para que a peça chegue até a minha empresa, ele tem esse lead time, né? O lead time, o tempo todo, né? O tempo que seria o tempo todo desenvolvido para que a peça do fornecedor, ou o item do fornecedor, ou o insumo chegue na sua fábrica, né? Por que seria mais ou menos, então, seria o tempo de entrega do fornecedor, né? Basicamente isso, o lead time, né? Por que ele é importante, né? Ele é de certa forma, ele tem um impacto bem significativo na maioria, acho que em todas as empresas, tanto grande, pequena, média empresa, mas ele tem um impacto muito significativo, porque caso você tenha um lead time muito oneroso, o teu cliente final sempre vai ter um problema na entrega, né? Ele vai sempre ter uma entrega atrasada, né? Sempre vai ter uma entrega que não condiz com a necessidade dele para que ele tenha o item o mais rápido possível. Você tem que entender também que quando o teu cliente compra um produto de você, ele quer o produto o mais rápido possível. Ele não está interessado de quanto tempo você está produzindo esse produto. Ele quer o produto na mão dele, ele quer o produto ou o serviço na hora que ele precisa. Então isso tudo, o lead time, que é o tempo de entrega do fornecedor, ele deve ser feito de uma forma que você consiga melhorar a entrega, a agilidade, a rapidez da sua demanda para que você entregue ao seu cliente o mais rápido possível. E muitas empresas, às vezes, não se atentam ao lead time, né? Não se atentam a esse tempo
de demora, não demora, mas esse tempo de desenvolvimento do fornecedor para que ele faça o produto e te entregue, entende? Porque também está ligado isso também à produção do fornecedor e a entrega dele na sua fábrica, empresa ou negócio. Então, alguns pequenos e médios empresários, eles acabam sendo refém de algum fornecedor que te entrega com atraso, mas o preço é significativamente bom, mas você acaba tendo um desgaste da tua marca ou até mesmo do teu serviço e das suas atividades em função dessa morosidade, né? Isso tem que ser muito bem alinhado, tem que ser muito bem visto com o teu fornecedor. Às vezes, em relação ao custo, o custo que você está perdendo no final da entrega do teu cliente é muito maior do que você está conseguindo, do que você está reduzindo com o teu fornecedor. Então, isso tem que ser analisado com bastante cuidado e com bastante detalhe também, né? Eu acho interessante também, em relação ao lead time, a necessidade de vocês realizarem controles de entrega no fornecedor. Se você tratou uma data do dia 2, ele tem que entregar no dia 2, não no dia 10, não no dia 5, é dia 2. Então, esses atrasos eles têm que ser pontuados de uma maneira que você consiga fazer perpetuamente isso, de uma maneira que você consiga fazer tipo durante o período longo de tempo, para que você possa pontuar ele, para que você possa tanto você tratar ele como um fornecedor de excelência, porque ele te entregou nas datas previstas ou até antes das datas que você tinha previsto, como também para você alertar ele que alguma coisa não está indo bem, que você está tendo um atraso diário, ou semanal, ou mensal, que isso está impactando no teu processo, então no teu serviço, no teu dia a dia, na tua rotina. Então é interessante essa medição para que você passe a ideia para ele que se o relacionamento está bom ou ruim. Então é interessante deixar aberto isso, que se você conseguir passar essa ideia para o fornecedor de como é que está a relação em relação à entrega do produto, né, a velocidade dele, eu acho que você consegue trabalhar muito mais algumas necessidades tuas pontuais no teu processo, ok? E por último, nós temos o cost saving. O cost saving nada mais é do que seria o custo que você salva, a redução de custo em si, é o cost saving. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, você teve um produto que você consumia 1000 unidades, na verdade você produzia 1000 unidades ano. Esse produto custava R$10. Você reduziu para 5. Então você teve um cost saving de R$5. Maior ainda, a totalidade dele. Desses R$5 que você produzia, você teve R$5.000 de redução de custo ano. Então você teve uma baixa e essa baixa é o cost saving teu, né? É interessante você fazer a análise do teu cost saving com referências que você tem do ano anterior. Por que do ano anterior? Porque normalmente quando no ano anterior você fecha o balanço, você tem uma ideia do preço todo que foi praticado. Ou até mesmo o último preço que você praticou no ano, que se for maior ou menor. Em cima desse preço, você consegue fazer uma referência do que você vai trabalhar durante o ano para melhorar a tua condição comercial. Então, com isso, você consegue analisar o que você consegue reduzir do teu custo. A referência é muito importante para que você tenha uma medida mais clara daquilo que você tem como objetivo para reduzir seus custos. Então, quando você faz o cost saving, que é a redução de custo, que seria o dinheiro salvo em função de uma referência que você tem, de uma análise de um preço anterior, ela tem um trabalho muito mais significativo, né, na análise daquilo que você vai reduzir. Eu estou falando de uma peça só, mas imagine se for um conjunto, uma família de itens, ou várias famílias de itens que você trabalhe numa redução de custo, nesse dinheiro salvo que a gente chama, né? Fica muito mais claro para vocês o que vocês vão conseguir. Fica muito mais atrativo também, porque os valores são valores
Normalmente são valores bem altos se você consegue tratar essa redução de custo na tua cadeia de suprimentos inteira. Então, como eu disse para vocês, esse seria o dinheiro salvo daquilo que você tem numa referência de um preço anterior. Algumas empresas elas fazem a análise em relação ao mês anterior ou a 2 meses anterior. Eu tenho uma particularidade que eu acho muito melhor você analisar do ano anterior, porque do ano anterior você consegue ter uma ideia do que realmente foi praticado ao longo de todo um período. E daí você conseguir praticar de uma maneira diferente no ano posterior. Porque senão fica muito... Vou dar um exemplo para vocês. Você tem um fornecedor, ele peça R$5, ele reduziu para 4. Mas no ano anterior o preço era 3, entende? Vocês não tiveram uma redução de custo significativa. Vocês tiveram uma redução que, se eu fazer uma referência ao ano anterior, vocês não tiveram uma redução. Vocês tiveram uma baixa do aumento que ele já tinha dado. Entende? Então isso tem que ser trabalhado de uma maneira bem focada a uma referência anterior que te traga uma melhora na tua condição comercial. Então essa medição ela tem que ser feita, como disse para vocês, uma referência que eu acredito num ano anterior para que você tenha uma estratégia, uma meta, uma base para traçar ao longo do ano que você se encontra. Tá? Então eu acho que é muito importante também esse tipo de atividade, né? E como eu disse para vocês, o pessoal normalmente usa uma palavra americanizada, né? Tipo de saving cost, né? Cost saving, né? E não tem necessidade. É praticamente a redução de custos que a gente tem falado em várias aulas. Ela deve ser aplicada dessa maneira. E eu gostei de trazer para vocês essas palavras até para desmitificar, né, qualquer tipo de utilização no mercado dela. Muitos, como eu disse para vocês, muitas consultorias, muitos coaches, eles usam para deixar até a atividade em si um pouco mais elegante, mas não tem necessidade de elegância. Vocês têm necessidade de aplicabilidade para que a coisa corra, para que a coisa seja feita de maneira lógica, direta e perpétua. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e nos vemos na próxima live. Até logo!